Olá, queridos estudantes do Estudantes Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula analisar um dos grandes pioneiros da sociologia, o alemão Max Weber. Temos aqui uma foto do Weber, tem uma importância gigantesca no estabelecimento da sociologia como uma ciência largamente estudada. Um dos tópicos centrais das ideias de Weber tem a ver com a chamada racionalização. Vamos lá. Para Weber, a grande mudança entre o mundo moderno que ele vivia e o mundo medieval teria se dado através da mudança de formas de pensamento. Na época medieval, baseada em tradições, cada indivíduo sabia o seu papel na sociedade e o mundo tinha uma ordem estática, como podemos observar nas rígidas classes sociais, no feudalismo e na monarquia divina. Ou seja, cada um sabia o seu papel social, cada um sabia o que era esperado em relação à sociedade. Porém, com o avanço do capitalismo industrial e da complexificação da sociedade, passamos a viver na modernidade uma vida baseada na impessoalidade, na eficiência técnica, no controle, no cálculo frio e racional, e somos submetidos a uma burocracia esmagadora, como se estivéssemos presos em uma jaula de ferro. Esse é um conceito muito importante do Weber, o conceito da jaula de ferro. Com a diminuição e desaparecimento de valores morais ligados à espiritualidade, ao parentesco, à comunidade e ao tradicionalismo, ocorre o chamado desencantamento do mundo, outro conceito importante, onde somos controlados em nosso dia a dia pelo Estado, por empresas e pela eficiência burocrática. Ou seja, no mundo medieval, nós sabíamos o que as pessoas esperavam da gente, nós sabíamos o nosso papel social, praticamente todas as pessoas se conheciam e vivia-se a vida inteira com certa forma em relação à sociedade, com poucas mudanças. Só que com o advento da Revolução Industrial, da modernidade, nós vamos ter aí a burocracia, uma burocracia esmagadora sendo implantada. A gente acaba virando um número no CPF, um número de identidade, a gente precisa de documento para fazer tudo, a gente não conhece a maioria das pessoas pelas quais a gente depende de viver muitas vezes, e isso a gente vive preso dentro de uma jaula de ferro, essa jaula do Estado, da burocracia, da imposição, e há então um desencantamento do mundo. Por quê? Porque começam a desaparecer os valores que eram ligados à questão espiritual mais antiga, à questão de parentesco, as famílias cada vez menores, a questão de uma comunidade mais unida. Então o Weber ele vai fazer pesadas críticas a esse processo de racionalização, que é um processo que praticamente nos torna reféns dessa gigantesca burocracia. Bem, vamos para uma outra ideia também muito difundida pelo Weber. Temos aí a capa da famosa obra dele, da Ética Protestante, e o advento, o espírito do capitalismo. Então, um outro ponto fundamental da teoria, das ideias do Weber. Em sua clássica obra Ética Protestante, o espírito do capitalismo, em 1905, Weber mostra como o surgimento do protestantismo modificou profundamente o mundo ocidental e foi primordial para o fortalecimento do capitalismo e do processo de racionalização. Então isso é importante. O Weber ele vai colocar as reformas religiosas e o fortalecimento do protestantismo como um ponto fundamental para o fortalecimento do capitalismo e a consequente implantação da sociedade moderna, da sociedade burocrática, da jaula de ferro, que vai causar o desencantamento com o mundo. Para o Weber, a ética protestante, os valores do protestantismo, principalmente a partir de Calvino, lembrando que no curso de História temos uma aula sobre reformas religiosas, reforma protestante, então é importante vocês assistirem. O calvinismo, pessoal, vai defender a crença na predestinação absoluta do homem. Toda a nossa vida já vai estar traçada desde antes do nascimento. Mas haveria indícios de que estaríamos destinados ao paraíso. E quais seriam esses indícios de que estaríamos destinados ao paraíso? É a quantidade de trabalho e de riqueza que acumulamos ao longo da vida. Não é uma riqueza para se acumular e fazer uma gastança, porque a ética protestante ela é muito moderada nesse sentido. Ok? Seria uma riqueza para ser reinvestida, que é o que vai acabar acontecendo. Então, há uma ligação entre protestantismo e capitalismo, e isso estimula o crescimento da burguesia e a chegada da modernidade, em oposição ao tradicionalismo católico, que era o vigente na Idade Média.
catolicismo, por exemplo, proibia inclusive o empréstimo a juros, que é a usura, né, que o protestantismo não vai proibir. Então o protestantismo ele vai abrir caminho para o fortalecimento do capitalismo, e para o Weber a ética protestante ela vai se estender para além das regiões protestantes. Inclusive, posteriormente, locais, países católicos vão adotar essa ética, né, do trabalho e da riqueza. E para o Weber isso estaria intimamente ligado, então, à chegada da sociedade moderna e o desencantamento do mundo e o processo de racionalização, que nos prenderia a uma jaula de ferro. Então há uma ligação entre a ideia de racionalização e a ética protestante, isso é importante, ok? Bem, o Weber é um dos pioneiros de uma perspectiva sociológica chamada interacionismo simbólico. Nós temos uma aula falando das principais perspectivas sociológicas, mas se vocês acompanharem as aulas do Durkheim, do Marx e do Weber, vocês vão estar muito bem preparados para saberem quais são essas perspectivas, como elas funcionam. O que é o interacionismo simbólico? É uma perspectiva da microsociologia. Enquanto o Durkheim e o Marx falam mais de macrosociologia, questões muito amplas, o interacionismo é uma análise de questões micro, envolvendo a sociedade e o indivíduo. Tá? E o Weber foi um dos primeiros a adotar essa visão. Possui foco, então, vejam bem, para o Durkheim, a sociedade é mais que a soma dos indivíduos. Para o Weber e para os interacionistas, não. O que forma a sociedade é a interação entre os indivíduos. Possui foco em situações sociais individuais e busca entender o sentido e o significado que as ações das pessoas carregam. Então, uma análise de ações individuais. A sociedade seria um produto de incontáveis interações realizadas no dia a dia, dando forma e significado à vida. Acabamos de comentar, a sociedade não é mais que a soma dos indivíduos, ela é simplesmente a soma dos indivíduos. A partir dos seus estudos sobre interação, Weber vai criar a sua teoria da ação social, composta de 4 tipos de ações individuais, em 2 grupos. Vamos lá. Ações racionais. Ações racionais têm ações racionais com relação a fins, utilizam o meio racional para obter um resultado. Por exemplo, vocês estudando para passar na prova. Vocês escolheram essa ação racional, né? Então, estou estudando, meu objetivo tem um fim aqui, um objetivo que é passar na prova. Então, isso é uma ação racional com relação a fins. Temos a ação racional com relação a valores, feita a partir do que acredita ser o correto, com base em crenças e tradições. Por exemplo, você vai à igreja todo domingo. Isso é uma ação racional com relação a valores. Você vai votar em alguém. Tá? Então, você vai votar em quem você acredita ser correto. Então, essa é uma ação racional com relação a valor. Ok? E temos, em contrapartida, as ações irracionais. Também são de 2 tipos. Tradicionais, baseadas em hábitos adotados socialmente de vivência. Muito a ver com o senso comum isso, né? Usar talheres. Né? Ou seja, são ações que a gente vai praticando sem pensar muito, né? Porque todo mundo faz. E temos as ações irracionais afetivas, feitas com base nas emoções individuais, como, por exemplo, a gente vibra com um gol. Né? Então, há um gol de um time que a gente torce, a gente está vibrando ali. Né? E para o Weber isso é uma ação afetiva irracional, de certa forma. Tá? Então, pessoal, o Weber tem estudos muito importantes relacionados a governo também, relacionados à questão de autoridade, que a gente vai ver, né, na aula sobre governo, na aula sobre poder. Então aqui trouxe, né, a base do Weber, né, os estudos dele sobre racionalização, sobre ética protestante e sobre ação social. Isso já dá um bom panorama para a gente entender a importância do Weber no estabelecimento aí da sociologia como uma ciência, como uma disciplina. Espero que vocês tenham aprendido bastante, bons estudos e até a próxima aula.